Aqui, iniciando, né, eu acho que ficou proibições ali, pessoal, mas eu acho que foi um erro meu na hora de fazer o slide. Tá? O artigo 985 ele é o artigo que inaugura a parte de RTD no código e me chamou a atenção, porque eu nunca tinha me deparado com esse termo. Ele fala ali o princípio da preponderância no parágrafo 1º. E a gente discutiu, né, o que é o princípio da preponderância. Nenhum de nós três sabíamos o que era, a verdade é essa. E eu penso que muitos aqui possam também estar se perguntando o que é. A preponderância nada mais é do que aquela questão residual do RTD. Então, cabe ao RTD tudo aquilo que não cabe nos demais registros. Tá, pessoal? Só fazendo essa breve aqui introdução para falar a respeito desse tema. A territorialidade no RTD ele é um ponto que já foi objeto de muita discussão, principalmente no que tange aí as notificações extrajudiciais, né? E o código, ele mais uma vez se contradiz, infelizmente. Numa hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra, fica aquela impressão de que ele copiou e colou de um lado, depois copiou e colou de outro, e não teve esse cuidado de ajustar, para mostrar o que realmente se queria passar. O 985, parágrafo 2º, ele diz que o princípio da territorialidade não se aplica às notificações extrajudiciais e ao registro facultativo de qualquer documento para exclusiva guarda e conservação, lá no livro F. Agora é um livro novo que a gente vai já falar deles. O 1045, ele diz que as notificações de mais diligência serão realizadas pelo oficial ou por escrevente por ele autorizado, e o parágrafo 3º diz: constitui dever dos registradores de títulos e documentos deste Estado a obediência ao princípio da territorialidade. E aí? Qual é a corda que puxa mais forte? Então, assim, é um ponto que eu tenho certeza que o IRTDPJ vai levar ao tribunal para fazer uma reforma disso. Pode passar? Abner. Porque o próprio código, ele traz uma nota de rodapé, não é tão comum isso, mas acredito que na nossa via impressa não tem, mas na via disponibilizada no DJE, tem, quando trata dessa territorialidade das notificações, traz esse precedente do STJ, que está aqui nos slides, que diz: a notificação extrajudicial realizada, entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida se realizada por cartório de outra comarca. Né? A gente analisou isso, a gente chegou a esse entendimento de que esse é o nosso consenso também, de que, diante desse precedente, nós optamos por aceitar que esse princípio da territorialidade é mitigado aqui nessa questão das notificações extrajudiciais. No entanto, ter o cuidado de que essa notificação seja por via postal. Isso não autoriza que um escrevente ou um oficial saia da sua comarca para realizar essa notificação em comarca diversa. É possível que isso se trate de um erro material, lembrando da brincadeira da professora Jaqueline, nós estamos no artigo 985, havia um cansaço provável aqui nesse momento, a pessoa ou as pessoas se dedicaram muito em tratar do primeiro artigo, do título dos registros do RTD, mas no 1045, parágrafo 3º, repetiu uma norma antiga do antigo Código de Normas, que é a vedação das notificações fora da comarca desse ofício de RTD. O que nós conseguimos construir de consenso a partir da fixação da jurisprudência pelo STJ é justamente o que vem ali confirmado nesse tema repetitivo 530 que o Jacques fez a leitura. Há uma mitigação do princípio da territorialidade no que tange às notificações extrajudiciais e também para os registros facultativos meramente conservatórios que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só para complementar, eu acho que eu não coloquei esse artigo, mas o 1067, lá no parágrafo 1º, ele especifica, né, os detalhes da notificação pela via postal, e ele diz que o registrador não será responsável por eventuais atrasos na devolução de protocolo ou aviso de recepção,
bem como por extravios imputáveis aos Correios e ou a outros serviços equivalentes. Resta entender o que são esses outros serviços equivalentes, tá? Eu grifei aqui, é uma curiosidade que me surgiu, e não tenho, assim, a verdade é que a gente não tem uma resposta fixa para dar em relação a isso, tá? Algum colega realiza serviço de intimação por via postal com aviso de recebimento que não seja pelos Correios? Pois é, aqui trouxe essa possibilidade, mas acredito que, na prática, todo mundo acaba utilizando os Correios. Isso porque a gente tem que também lembrar do monopólio que os Correios detêm, né? Então, os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos, ela detém o monopólio das cartas, né? E aí, me parece, com a independência, respeitando a independência de todo mundo, mas me parece que o ideal é que seja, de fato, pelos Correios. Abner. Aqui, pessoal, nós temos também uma... Na verdade, eu até brinquei na época, eu vi muita gente brincando na época, que a Lei 14.382 parece que ela foi feita por um registrador de títulos e documentos, porque foi onde a gente teve assim, uma mudança de paradigma, com criação de novos livros, com mitigação de princípio de publicidade, com tanta coisa que me parece que a pessoa que fez a lei, ele tinha o conhecimento, ele sabia o que estava fazendo. E não é à toa, tá? O 996, ele fala dos livros atuais, ele replica o que está lá na Lei de 6.015 e traz para o nosso Código de Normas, né? O livro A é o livro protocolo, né? Aqui também traz um protocolo específico para a RTD, todo mundo já está acostumado, acho que não há nada a se falar a respeito dele. O livro B é trasladação integral de títulos, né? Sua conservação e validade contra terceiros, ainda que registrados por extrato em outros livros ou microfilme. Então, assim, esse aqui é o livro que nos permite opor um título contra terceiros, porque a presunção de publicidade, há uma presunção da sua publicidade, tá? O livro C também já existia, né, a inscrição por extrato, ele é aquele livro exclusivo por extrato de títulos e documentos, a fim de surtir efeitos em relação a terceiros também, e a autenticação de data. O livro D, ele é o indicador pessoal, também não me parece que há aqui nada demais a falar a respeito desse inciso, porque ele é bem completo, ele traz aí, inclusive, detalhes do que tem que conter no livro D. Por exemplo, todas as partes intervenientes, seus cônjuges ou consortes, que figurarem ativa ou passivamente no registro ou averbação mencionado. Ou seja, o livro D, pessoal, ele não é um livro apenas de quem figura como parte principal lá no contrato. Fulano, casado com fulana, com cicrana. Tem que constar lá no livro D o nome do fulano e da cicrana, tá? E traz, inclusive, a necessidade de que contenha no livro D RG, CPF, CNPJ, quando for o caso, ou documento de identidade oficial, sendo obrigatório o fornecimento com presteza das certidões pedidas pelos nomes das partes que figurarem de qualquer modo nos livros e registros. Chega lá no seu cartório, o pedido de uma certidão, se consta um registro lá em nome do Jacques Filho, você tem que olhar, você tem que verificar, fazer a busca, óbvio. Se tiver, você ainda tem que fornecer com esses dados. RG, CPF, enfim. Pois não. Os livros novos, introduzidos pela nova lei, na legislação 6.015/73, são os livros D, E, F e G. Tá? O Estênio já abordou os principais, e eu ia falar aqui do livro E, acerca de uma peculiaridade. Eu sei que aqui há uma diversidade de serventias, de titulares, mas há hoje uma quantidade expressiva de colegas que utilizam o sistema Tecnocart. Tá? É claro que quando a gente está falando de livro indicador, seja real ou pessoal, a gente está falando de um ato eletrônico, informatizado, até pela otimização ali da escrituração desse livro.
O livro é uma novidade, tá? Introduzindo, então, o indicador real de bens móveis, o que já existia no registro de imóveis, do indicador real, agora também passou a existir no RTD. A peculiaridade que eu vou compartilhar com vocês, porque é o sistema que eu utilizo, o Tecnocart, eu sei que demais colegas aqui também utilizam, é que já há essa ferramenta automatizada dentro do Tecnocart, de modo que os registros de RTD, portanto, estamos falando, os registros de DUT eletrônico em RTD, eles já estão automatizados e gerados dentro do Tecnocart nesse livro E. Então, automóveis, enfim, carros, motocicletas, já estão ali de forma automatizada dentro da operação do DUT eletrônico que é feito. Mas aí eu faço a ressalva, nem todo registro de RTD de bem imóvel será o DUT eletrônico. Então, porventura, um contrato bancário de financiamento, de liberação de crédito, com a existência de uma garantia real, deverá ser inscrita no livro E de forma individualizada. Não há automatização dessa função. Então, se há, por exemplo, uma máquina dada em garantia em um determinado contrato de financiamento, é preciso utilizar a ferramenta no sistema existente na serventia para inscrever esse bem imóvel. Há uma grande expectativa de que o livro E, dentro do RTD, mude a realidade econômica das transações financeiras, ampliando os créditos e as modalidades de contratação bancária, uma vez que há ainda muita dificuldade dentro do sistema brasileiro financeiro de ampliação e distribuição maior de crédito por conta dessa restrição que ainda existe muito da garantia real móvel segura, um repositório de banco de dados confiável e de fé pública, o que já existe dentro dos registros de imóveis e é o que se utiliza de forma mais corrente nos bancos que exigem as matrículas atualizadas dos imóveis. Então, pessoal, atenção a esse livro, né, de indicador real de bens móveis. Outros sistemas que não sejam Tecnocart, né, sugerimos que perguntem aos desenvolvedores se está colocando de forma automatizada ou não esses bens, tudo bem? E atenção a isso também, que já está em vigor, certo, pessoal? Ainda que esteja nesse novo código, que vai entrar em vigor possivelmente dia 27 de abril, que já está bem pertinho, essa alteração da Lei 6.015, ela já remonta ao ano passado, então, atualmente, já há essa necessidade da utilização desses livros. Só para reforçar isso, para a gente não acreditar que ainda é algo que a gente ainda tem que implementar. Eu sei que a maioria já implementou, mas na correria do dia a dia a gente sabe que pode ocorrer de um ou outro ainda não ter implementado. Eu queria falar aqui um pouquinho, pessoal, sobre o livro F, porque ele é um livro que eu acho muito interessante. Ele é um livro que ele quebra aquele paradigma de publicidade do RTD. O que ele fala? O registro facultativo de documentos ou um conjunto de documentos para conservação de que tratam o inciso 7 do 127, 127A da Lei 6.015. Esse livro, pessoal, ele tem uma publicidade mitigada, se não inexistente. Muito restrita, quase inexistente. Por quê? Porque tudo que for para o livro F, a pessoa chega lá na serventia, olha, eu quero registrar esse documento aqui, qualquer que seja. Mas você quer registrar para quê? Para que ele tenha validade contra terceiros ou para simples... Não, só quero para conservar. Eu tenho medo de perder esse documento e só quero conservar esse documento. O que a gente vai fazer? A gente vai registrar ele no livro F. A questão que se coloca aqui é o seguinte, um terceiro, que não aquele apresentante, chega na serventia e pede para uma certidão daquele ato. Ele tomou conhecimento de alguma forma e pede uma certidão daquele ato que foi registrado. A gente não pode fornecer essa certidão. Tá? Eu vejo o livro F como uma boa forma da gente conseguir mais serviço. Porque todo mundo, pessoal, tem um documento em casa que é importante para ela, que ela tem medo de perder por algum motivo, e não tem onde colocar aquilo.
nós temos uma excelente forma aí de captar serviço. Isso é uma forma de captar serviço. É uma segurança que a gente está dando para as partes. Aquele documento ele vai ficar arquivado eternamente no cartório, ela vai ter a segurança disso, e a gente pode ganhar com isso. Tá? Então, eu acho muito interessante esse livro F, por conta desse detalhe. Existe questões relacionadas a essa questão da publicidade. Tudo bem, a gente está num cartório, a gente está acostumado a dar publicidade de tudo, quase tudo que a gente tem nos nossos livros, mas isso é uma realidade, tá, pessoal? A publicidade desses livros, do que tiver registrado no livro F, ela é mitigada. O livro G ele é um indicador pessoal também específico dos nomes, do repositório dos nomes dos apresentantes que figurarem no livro F. Ou seja, ele é um indicador pessoal só do que está registrado lá para fins de conservação. Abner. É o posterior, Abner. Acho que eu dupliquei isso. O 1022, ele também, infelizmente, traz aí uma confusão. Ele fala o seguinte: o registro facultativo para fins de conservação, ou seja, pela sistemática nova da Lei 14.382, a gente tem que registrar isso no livro F, do contrato de constituição de sociedade simples, e aí aqui ele traz uma confusão com o registro civil das pessoas jurídicas, que não era para estar aqui, era para estar lá no RCPJ. Para ser registrado no livro B, não cabe registro no livro B. Por quê? Porque é facultativo para fim de mera conservação. Ele tem que ser no livro F. Deverá ser feito mediante comprovação da regularidade de sua constituição pelo apresentante. Não tem como salvar. Não tem como salvar. Tem que tirar esse artigo aqui do código, porque ele não diz nada com nada. A verdade é essa. Primeiro, registro facultativo no livro B não cabe, tem que ser no livro F. Segundo, registro de contrato de constituição de sociedade simples é lá na RCPJ. Tá? Então, desculpem, não tem como falar isso de outra forma. Risquem esse artigo do Código de Normas, que não faz o menor sentido. Salvo o artigo 1024, salvo exigência legal expressa em relação a um documento específico, são desnecessários o reconhecimento de firma e a assinatura de testemunhas instrumentárias no âmbito do RTD. Contudo, tal dispensa não se aplica aos documentos de quitação. Ou seja, tudo que for relacionado à quitação, obrigatoriamente tem que ter reconhecimento de firma, tá, pessoal? A gente vai falar agora aqui sobre a ordem de serviço, né? Existia aqui no Ceará, eu já ouvi falar várias vezes, que não existia averbação em RTD. Eu não consigo, sinceramente, entender, acompanhar esse raciocínio, mas eu já ouvi várias pessoas falando isso. Não sei porquê, assim, eu não consigo entender. Esse código, no artigo 1025, ele traz expressamente a questão da averbação ali. Ou seja, existe sim averbação em RTD, pessoal. Contrato bancário, levado a registro, que foi feito na sua serventia, e, por qualquer motivo, foi retificado pelas partes lá no banco, quando eles trouxerem de novo isso, não vai ser um novo registro, vai ser uma averbação. O problema é quando a gente olha para a tabela de emolumentos. Quando a gente olha para a tabela de emolumentos, não existe a previsão de averbação. Então, a gente está aqui numa encruzilhada. Me parece que o IRTDPJ, o Instituto de Registro de Títulos e Documentos, ele vai ter que levar isso ao tribunal para, de forma urgente, modificar isso. Porque o próprio Código de Normas, agora, faz menção à averbação. A gente precisa aplicar. E não me parece que recusar a aplicação por falta de previsão de emolumentos seja a melhor saída, a saída mais segura. Tá bom? A gente tem como fazer, inclusive, analogias dentro da nossa tabela, não especificamente no RTD, lá no RCPJ existe lá a previsão de uma averbação, né?
Então, a gente tem como pensar isso. Eu já me deparei com situações em que cartórios recusaram a averbação de título por falta de previsão de pagamento na tabela específica de RTD. Não me parece uma boa saída. Todo mundo aqui sabe a salada que é a nossa tabela de emolumentos. Uma hora pega lá do 5023, outra hora pega... Não preciso nem adentrar nesse mérito aqui, né? Abner. O 1031 é aqui um ponto muito interessante, né? Porque me parece que o que a gente faz com um contrato que diga que tenha objeto bem imóvel? A gente registra no RTD ou não? Eu escutei alguém falando não. Bom, o 1031 ele fala especificamente que sim, que deverá constar do registro para fim de publicidade e eficácia em relação a terceiros a declaração expressa de que a finalidade no registro no RTD abrange unicamente os efeitos obrigacionais do negócio, não substituindo o registro obrigatório no RI, que aí sim é onde ele deve ser efetivamente registrado, que é essencial para a aquisição e transmissão de quaisquer direitos sobre o imóvel. Eu compreendo as divergências, mas não me parecia lógico recusar esse registro e nunca me pareceu. Por quê? Porque a DOI, pessoal, você pode informar a DOI no RTD. Sempre pôde. Se você pode informar a DOI no RTD, você tem que informar. Você registrou lá um contrato de cessão, sei lá, cessão de direitos, cessão de posse, qualquer coisa que seja no RTD, você tem que informar a DOI. Por quê? Porque existe essa previsão lá na portaria da Receita Federal. Tá? Então, cuidado. Registrar contrato. Não sei nem se eu falo isso alto aqui. Mas registrar contrato de cessão de direitos e posse no interior, isso é muito comum. Nós sabemos disso. Em tese não, na verdade não. Obrigatoriamente, a gente deveria informar aquela DOI. Porque lá na portaria da Receita Federal ele fala sobre isso. Tá? Então, é uma situação que a gente tem que analisar com cuidado, obviamente, e trazer ele traz aqui uma obrigação. A obrigação é que, quando for registrado em RTD, os efeitos daquilo ali será exclusivamente em relação às obrigações assumidas entre as partes. Esse contrato ele não vai servir para transmitir propriedade, nada disso. Tá? Inclusive, com essa previsão, né, de que deve constar isso no registro. Então, a gente sabe que isso acontece, certo? É um fato, principalmente no interior, mas que o novo código, até o atual já prevê, né, Daniel, que conste essa expressa previsão de que se trata apenas de fato. Mas aí, o objetivo, me parece que aqui no 1031, é em relação às obrigações assumidas. É uma forma de você vincular aquela obrigação, de você ter como cobrar aquela obrigação de alguma forma. O 1031 é muito claro. A gente não está falando em transmissão de propriedade, a gente não está falando em nada disso. A gente está falando das obrigações. Ponto final. Tá? É o contrassenso que há entre o 1031 e 43. Isso. Acho que a Receita, na dúvida, ela quer que a gente comunique. Então, eu também acho que sim. Ela vai colocar, falou de imóvel, faça a DOI. Né? Ainda que a gente tenha dificuldade até de achar como preencher essa DOI, nesse caso. Mas a Receita, e como existe uma multa relacionada, tem essa expressa previsão no nosso código, eu acho interessante a gente passar a utilizar a emissão de DOI no RTD quando envolver imóveis. E só, continuando o que eu tinha falado, para também que a gente entende que deve constar nesse registro essa leitura aqui do artigo 1031, até para evitar confusões, né? A pessoa acha que levou lá um documento a ser registrado para fins de conservação, e quando foi ver, acha que já está escriturado, está no cartório. A gente sabe que as pessoas dão muita fé pública para qualquer coisa que está em cartório. Às vezes, você leva um contrato particular
de compra e venda de imóveis, de promessa de compra e venda, reconheceu a firma, a pessoa já dá fé pública para aquele documento, acredita que aquele documento está até no nosso arquivo. Vai até depois de alguns anos, vai lá e pergunta, você tem uma cópia daquele contrato que eu reconheci a firma aqui? Então, diante dessa confusão que há da sociedade de dar fé pública a atos, qualquer ato do cartório que contém um selo ou o nome do cartório, a gente ter atenção e cuidado para constar o teor do artigo 1031 quando houver esse registro em RTD de documentos que envolvam imóveis. Existe um desafio muito grande de conseguirmos superar a irregularidade fundiária existente. E é nesse momento que é preciso refletir, dentro da qualificação registral e da autonomia e independência funcional de cada registrador, o cabimento ou não desse título em RTD. Por que eu falo isso? Uma das ferramentas em voga para buscar soluções de regularização fundiária é a usucapião extrajudicial ou judicial. Requisito básico da usucapião, justo título. Está lá no Código Civil. Ora, como produzir um justo título que dê garantia, que traga segurança, com autenticação de data, com perpetuidade, com confirmação de autoria? Isso é efeito do RTD. Então, aqui há, no meu entendimento, uma ferramenta, um instituto que pode produzir um justo título com a qualificação mínima para uma eventual configuração de usucapião. E aí cabe a análise, a qualificação registral para verificar se é realmente uma situação onde não há condições de levar a registro àquele imóvel dentro da competência regular do registrador imobiliário. Até mesmo um contrato de promessa de compra e venda particular, registrado em RTD, para fins de adjudicação compulsória também, a gente pode pensar sobre isso. E só lembrando que, nesse caso aqui do artigo 1031, a gente está falando do registro no livro B, tá certo? Para a gente não confundir e registrar no livro F. Aqui a gente fala de eficácia com relação a terceiros, então, lembrar de colocar no livro B. Só para deixar ainda mais clara essa questão do livro F, os títulos e os documentos levados a registro no livro F, ou seja, aqueles facultativos e para simples conservação, eles sequer podem ser protestados. Tá? Eles não geram obrigação, eles não confirmam a obrigação, eles não vinculam as partes em relação àquela obrigação. Tá? É simplesmente conservação, pessoal. Abner. Só antes de continuar, está se encaminhando para o final, nós vamos responder as perguntas daqui a pouco, e pediram para avisar que vai ter um sorteio também, viu, pessoal, após a palestra aqui, antes do almoço. O artigo 1052, ele inicia ali o procedimento ele já está dentro, na verdade, do procedimento das notificações. Eu gostei dessa parte do código, ela é um pouco confusa, mas eu gostei, porque no código anterior, pessoal, se eu não me engano, nós tínhamos 3 ou 4 artigos falando sobre notificação. E eu confesso que eu tive muita dificuldade, quando eu assumi a serventia, de realizar, porque eu simplesmente não tinha um parâmetro a seguir. Me parecia ser tudo muito solto, né? Ele fala que essas notificações, aqui no 1052 especificamente, por meio eletrônico, elas serão efetivadas por meio da central eletrônica de RTD-PJ, devendo assegurar a identificação do destinatário mediante utilização de certificado digital, como pressuposto para a certificação de sua cientificação. Esse 1052 ele está, para mim, falando muito. Por quê? Nós sabemos, no interior, que a gente conta nos dedos, se não de uma mão, no máximo das duas, quantas pessoas têm certificado digital. Então, assim, eu entendo o intuito de segurança, de promover segurança jurídica, mas ele tornou quase letra morta assim, no código isso aqui. Tá? Sendo vedada a efetivação de notificações apenas com base no envio de correios eletrônicos, que eu acho que ele quis falar em e-mail, ainda que acompanhados do comprovante de recebimento ou de leitura da mensagem. Então, não cabe, pessoal, notificação extrajudicial por e-mail. Ter isso em mente.
aqui eu fico assim, eu não consigo parar de pensar, doutor Carlos acho que saiu, mas eu não consigo parar de pensar no protesto, né? Porque durante a pandemia, quem é tabelião de protesto aqui notificou muita gente por WhatsApp. E ainda pode. E aí aqui no RTD a gente está preso nessa situação, que a gente não pode se utilizar desse meio. Abner. A notificação, aqui eu trago os tipos de notificação, tá, pessoal? É bem rápido, só uma questão assim, tentar ser mais didático mesmo. A notificação pessoal ela deverá ser cientificada diretamente ao destinatário ou ao seu representante legal ou procurador autorizado. Tá? A notificação pessoal ela pressupõe que ela é feita diretamente à pessoa. Estou sendo redundante quase, né? A gente ficou inseguro, a gente até debateu muito, eu não coloquei aqui, mas só a título de curiosidade, a gente debateu muito ontem um dispositivo que tem lá na notificação no RI, que ele fala da notificação por hora certa, pressupõe que ela seja pessoal, e lá na notificação por hora certa você entrega ela ao porteiro do prédio. E aí eu liguei para o Cícero me ajuda, o Cícero me deu o telefone, falei com o Renan, não estou vendo o Renan aqui, mas o Cícero me deu o telefone também do Pablo, lá da Sexta Zona, que me atendeu muito bem, e o Pablo me fez lembrar que esse dispositivo da notificação do porteiro, ela está lá na Lei 9.514. Então, existe previsão legal disso, e não perde essa força de notificação pessoal, pessoal. Tá bom? No 1064, eu gostei muito desse artigo, porque eu sei que isso é realidade de muitos na capital, no interior, enfim, a gente, infelizmente, vivencia essa questão da insegurança todos os dias. E aí ele fala que, quando forem infrutíferas as diligências para efetivação de notificação pessoal, por razões de segurança, vejam bem, quando você não se sentir seguro em adentrar em uma determinada região da cidade, ou quando o endereço do destinatário se situar em local de difícil acesso, olha outra coisa interessante, aí o pessoal do interior, lá em Aiuaba eu tenho um distrito que fica a 80 quilômetros da cidade de estrada inexistente. Pois é. O registrador, a requerimento do apresentante, ou seja, deve ter um requerimento específico sobre isso, converterá o procedimento em notificação via postal, não sendo devidos os emolumentos adicionais. Ou seja, se o apresentante quiser, você pode converter aquela notificação pessoal em via postal. O que ficou para mim a dúvida aqui é se ela teria o mesmo efeito da notificação pessoal. E eu penso que sim. Tá? Eu fiquei com essa dúvida, eu li, tentei assim, raciocinar um pouco, mas eu penso que sim, ela vai ter o mesmo efeito da notificação pessoal. Aí aqui eu trago aquela questão que eu já até antecipei um pouco, né? Do 1067, que fala da notificação por via postal. 2 vezes ele comete essa questão de fazer essa confusão. Aviso de recepção ou documento equivalente. Ele faz isso tanto no caput como ali no parágrafo 1º do artigo. Aí eu trago a discussão ao raciocínio, né? Caberia outra notificação que não fosse via correio? Como é que seria isso? Me parece que o correio, por deter esse monopólio das cartas, eu não vou dizer fé pública, porque eu não quero tirar a nossa fé pública e dizer que o correio tem fé pública, mas o correio ele tem autonomia para certificar via AR que a pessoa recebeu ou não aquela mensagem. Tá? Isso decorrente do monopólio. Abner. A notificação por edital será efetuada a requerimento do interessado, ou seja, deve existir um requerimento específico em relação a isso, por meio de fixação do conteúdo integral do documento, lá na serventia, em jornal de grande circulação ou veículo de comunicação eletrônica, de acordo com a sua livre escolha, pelo prazo de 30 dias. Por que eu fiz questão de frisar isso aqui? O Cícero, ele travou não vou dizer uma batalha, mas uma conversa, uma tentativa de entendimento junto ao tribunal de fazer essas notificações, né, Cícero, lá pela Cerice. Né? E me parece que isso está próximo de sair, né, Cícero?
A gente vai ter uma ferramenta na Serice para publicações desses editais, tá? Dispensando a publicação nos jornais, que todo mundo aqui sabe, é muito caro. É muito caro publicar isso em jornal. Lá na Serice, sim, mas me parece que também outras... Por favor, Cícero. Me parece também que outras notificações, inclusive da RCPN, os editais da RCPN de casamento, né? A Noreg Ceará registrou um jornal, que tem que ser o veículo oficial de comunicação, tem que ter registro. Então, a gente fez um registro de jornal, Diário da Justiça Eletrônica, Diário da Extrajudicial, né? E ele vai ser veiculado através do site cartorioceara.com.br. Nesse site vai estar disponibilizado editais do registro de imóveis, registro civil e do títulos e documentos. A gente vai abrir para os três. O protesto ele já tem o jornal próprio deles, né, pela IEPTB. Então, como já tem lá, a gente não interfere naquele lá e vai disponibilizar a publicação nesse site, que é o veículo oficial, o local oficial de publicação, está tudo registradozinho, tudo pronto, a gente já está desenvolvendo. O registro civil acho que está pronto, porque são 2 editais, é mais fácil. O registro de imóveis são vários tipos de editais, né? E o títulos e documentos, ele vai ficar um campo em aberto para só indicar qual é o tipo de notificação, de intimação que está sendo feita. E os valores, o registro de imóveis ele é repassado ao cliente. O do registro civil, a gente vai trabalhar com o mesmo valor que o pessoal tem aplicado ao Estado aí, né? Inclusive, eu falei com o Vitor, né, Vitor? Para nós discutir com... Cadê o Vitor? Lá atrás. Saiu? Eu falei com ele que na Lei de Registros Públicos tem uma autorização para que o custo de edital seja repassado da parte do casamento, que o custo do edital seja repassado. A publicação será feita às expensas dos interessados. Aí a gente tem o casamento gratuito, que a gente não vai cobrar nada, vai só juntar a declaraçãozinha direto quando enviar o edital para publicação, manda junto a declaração de pobreza, vai ser publicado, então, o edital também que é do hipossuficiente lá no casamento, sem custo também para o oficial do cartório. Então, a gente já está trabalhando, acredito que até o dia 27 é para estar tudo rodando já, tá bom, pessoal? Obrigado, Cícero. Eu não sei se eu antecipei a surpresa, agora eu fiquei com medo de ter falado nisso, viu, Cícero? Abner. Aliás, eu queria que o Abner passasse, e eu vou passar a palavra aqui para o Jacques. A gente sabe que o RTD ele é uma função muito interessante quando bem utilizada. E aqui no Ceará não tem tantas coisas difundidas como a gente consegue ver em outros estados, né? E para exemplificar isso, eu trouxe aqui uma novidade lá do Rio Grande do Sul, novidade assim, né, do ano passado, em que eles, por meio de um simples provimento junto ao Tribunal de Justiça, Corregedoria, previram que as citações processuais possam ser feitas pelo RTD, né, dando uma maior celeridade. Basicamente, tem um número do provimento aqui, vocês podem ler o inteiro teor, mas... Coloca aquele provimento lá, por favor, ou aquele PDF. Mas, basicamente, por exemplo, se você tem uma ação de urgência, que você quer que a intimação seja feita rápida, a citação, você pede autorização ao juiz, gostaria de utilizar o serviço dos cartórios de RTD para essa notificação. O juiz autoriza, o advogado leva para a central distribui e o cartório faz essa notificação. Isso, quando eu vi, eu achei extremamente interessante, pois nós somos especialistas em notificar as pessoas, nós somos muito ágeis, é um valor que dá para agregar, nós temos milhares, centenas de milhares de processos na Justiça, os oficiais de Justiça estão sobrecarregados, e acredito que isso é um passo importante até para a gente começar a ter outras atribuições dentro dos processos, né, como aumentar a questão dos protestos, de algum tipo de sentença, algum tipo de decisão. Então, eu acho interessante, não foi por meio de lei, foi basicamente um provimento, e a gente escolheu trazer para cá, até para o conhecimento dos colegas, para que a gente possa, cada vez mais, junto ao Instituto, junto às entidades, pedir que a gente possa agregar, junto ao Tribunal de Justiça, novas atribuições. Uma coisa que a gente vai propor, inclusive. Tá? Eu achei muito interessante isso aqui. Eu não tinha conhecimento, o Jacques e o Daniel me deram conhecimento disso aqui ontem. Eu achei espetacular, porque isso é uma ferramenta que desafoga os oficiais de justiça, desafoga a justiça, ajuda na celeridade judicial, que é tão pleiteada por tanta gente, e
nos traz serviço. E nós temos ampla capacidade de realizar essas notificações. É nossa expertise isso aqui. Tá? Basicamente isso, pessoal. Só atenção que pode descer, Abner, um pouquinho para o final, que pelo que eu entendi aqui, eles cobram como sem valor declarado, tá, pessoal? Acho que se a gente colocar com valor declarado, acredito que o custo poderia inviabilizar o custo-benefício da implementação desse serviço. Pode descer mais. Mas lá para o final. Sobe. Aí, pronto, no artigo 5º, né? Fala que é um registro sem valor declarado. Então, só para, caso a gente venha a propor isso, que a gente possa também utilizar essa forma que eles propuseram aí ao tribunal. É o provimento lá no Rio Grande do Sul, 30/2022, bem recente. Tá? Olha aí, é excelente, viu, Juliana? Uma ideia assim, espetacular. Ontem eu vi isso e me fiquei impressionado. Pessoal, basicamente isso em relação ao que a gente queria falar. A gente vai passar agora para responder as perguntas, chegaram algumas aqui. Tá? Quem quiser fazer alguma pergunta ainda, por favor, escreva no papelzinho. Começar pela RCPJ, pela ordem. Pode ser. São perguntas bem interessantes que chegaram aqui para a gente. A primeira fala assim, que no RCPJ existem muitas associações e sindicatos que poderiam se enquadrar como minorias, indígenas, quilombolas, pescadores, artesãos. A solicitação de certidão da lista de presença da instituição pode ser feito por qualquer pessoa ou seriam dados sensíveis de acordo com a LGPD? Basicamente, a pessoa perguntou, eu posso chegar no cartório e pedir uma certidão da lista de presença da instituição de uma determinada pessoa jurídica? Essa foi a pergunta, eu vou dar minha opinião, e aí os colegas também podem dar a opinião. Eu acredito que a gente está aqui tratando do RCPJ, a gente não consegue ainda visualizar um sigilo aqui no RCPJ, eu acredito que o princípio da publicidade no RCPJ ainda não foi mitigado, pelo menos na minha opinião, e acredito que essa não chega a ser uma informação sensível, o fato da pessoa estar naquela reunião e tudo mais. O que se pode analisar é o tratamento daquelas informações com relação se nessa lista possuem dados sensíveis, que a pessoa escreveu lá, algum dado sensível, como a religião da pessoa, a opinião política, como a gente viu no primeiro dia aqui de palestras. Aí, nesse caso, agora como oficial, de alguma forma, eu não colocaria essa informação nessa certidão. Mas os demais dados que não são sensíveis, são meros dados pessoais, a depender, eu emitiria, sim, essa certidão. A raça e a etnia, ela tem um enquadramento como dado sensível, e aí precisaria fazer essa avaliação que o Jacques comentou. No provimento do CNJ, que foi abordado na sexta-feira, existem alguns regramentos por especialidades. A gente sabe que tem mitigação ao fornecimento de certidões de inteiro teor no registro civil, ali tratados como o regramento, né, quem pode solicitar, se tem que motivar, se o próprio procurador, que precisa estar ali representado com poderes específicos. E esse provimento que eu estou me referindo, ele tem um único artigo sobre a especialidade de RTD. Ele é omisso em relação ao RCPJ. Então, a gente teria que fazer essa análise da regra geral da LGPD. O único artigo sobre RTD relacionado à LGPD no provimento do CNJ diz respeito às notificações extrajudiciais que são feitas com a participação de mais de uma serventia, né? Quando a gente realiza um pedido a uma segunda serventia para notificar a partir da solicitação inicial feita no cartório de origem. Outra pergunta, ainda no RCPJ, a pessoa pergunta, no caso de apresentação de um documento de assembleia de eleição dessa pessoa jurídica, se realmente precisa ser necessário o reconhecimento das firmas de toda a diretoria eleita quando se tratar de eleição e posse de nova diretoria. Certo? Eu vi aqui no artigo 520 do novo Código que trata um pouco sobre isso. Fala basicamente que essa ata dessa assembleia de eleição é apresentada pelo representante legal da pessoa jurídica e a ata tem que estar assinada pelo presidente da assembleia ou o próprio representante legal também, se para isso ele tiver poderes. Então, analisando, aí eu vou pedir os colegas para dar a opinião
E no artigo 521, complementa, se a ata for apresentada em papel, deverá conter o reconhecimento de firma da assinatura do representante legal da pessoa jurídica no requerimento ou na própria ata. Olha aqui o 505, que a colega Melina falou, que fala sobre isso. É aquilo que a gente vem falando, né? O tanto que esse código ele é contraditório, né? Pinça de um lado, pinça do outro, porque nós temos o 505 em franca contrariedade com o 520. Né? Isso, artigo 505, inciso 3. Acho que exatamente essa contradição que acho que gerou a dúvida do colega, né? Então, aqui é uma questão de posicionamento. Então, no final das contas, acredito que, na minha opinião, eu cobraria, porque quando a gente tem uma dúvida com relação à segurança jurídica, eu prefiro criar pelo excesso. Né? A gente sabe que um reconhecimento de firma é algo que não é tão custoso, não é tão difícil, então, na minha opinião, eu pediria o reconhecimento de firma de toda a diretoria, além da do presidente ou do representante legal que apresentou o requerimento. Pronto, o primeiro é o 505, inciso 3. E o que eu achei foi o 520 e o 521. O 505 ele exige o reconhecimento de firma de todos, e o 520 e 521 exige o reconhecimento de firma do representante da pessoa jurídica. E aí, como é que a gente fica, né, pessoal? Você vê o que é o ser humano, né? O Jacques já deu a opinião dele, eu vou pedir licença e dar a minha. O Jacques disse, eu exigiria. Eu não exigiria. Eu não exigiria, sabe assim? Porque eu estou vendo eu sempre lembro, é uma mania, talvez, de que a gente, enquanto notário, a gente tem que proceder de forma a realizar o instrumento mais barato. Tudo bem que eu não estou querendo aqui confundir notas com registro. Porém, o 520, 521... Sim. Isso. Então, pessoal, aqui até para concordar aqui com a Melina, quando for ata de assembleia, teria que ter reconhecimento de firma de todos. Ata de eleição, perdão. Ata de eleição precisaria do reconhecimento de firma de todos. Isso, e a lógica disso é que, na ata de eleição, há uma manifestação de vontade bem específica, né, dos participantes, então, esse reconhecimento de firma é cabível, e uma Assembleia Geral, a gente tem ali uma representação, já que é outorgada ao presidente, ou representante legal da empresa, e, nesse caso, seria apenas o reconhecimento de firma deles. Então, acho que por isso que é bom esses eventos, é bom discutir, é bom a participação dos colegas, que a gente consegue chegar aqui num entendimento mais elaborado da norma. Tem uma pergunta aqui. O registro de um contrato envolvendo bens imóveis ou gado, ou com fins de criação, é obrigatório ser registrado em registro de imóveis ou pode ser aceito no registro civil das pessoas, no RTD? Aqui eu tenho que olhar para o contrato e ver qual é a garantia do contrato. Me parece que a questão aqui é qual é a garantia. Se a garantia é um imóvel, pessoal, a gente vai ter que registrar lá no RI. Porém, se a garantia é o próprio gado, porque uma coisa é você ter vou supor aqui, um contrato para aquisição de matrizes leiteiras. E você vai adquirir 100 matrizes leiteiras, um contrato aí de R$500 mil, e a garantia desse contrato é o imóvel, tem que registrar lá no RI. Porém, se a garantia desse contrato forem as próprias matrizes leiteiras, ele vem para o RTD. Nos dois, perfeitamente. Livro 3, verdade. Sim.
Peço desculpas, pessoal, porque, infelizmente, eu não tenho essa vivência da RI. Eu volto atrás com relação às matrizes leiteiras, porque o colega lá lembrou que existe previsão expressa de registro disso no RI. Porém, carro, vamos lá, vamos facilitar. Trator, aí seria no RTD. Mas, como a colega também lembrou, a questão do penhor e da hipoteca também seria nos dois. Essa questão da abertura de matrícula, pessoal, que é citada lá que foi criada, né, com a 14382, é aqui onde eles dizem, o pessoal dos institutos de registro de títulos e documentos, eles são entusiastas disso aqui pelo seguinte, porque, por exemplo, o trator não tem placa, né? E aí existe aquela dúvida, tudo bem, trator não tem placa, como é que a gente faz para identificar esse bem? Como é que seria isso? Então, me parece que aqui é onde está, essa criação de matrículas é para identificar esses bens, é para dar uma identificação única desses bens. No B, pois é. Mas aí teria que também ter a criação dessa matrícula, que a gente não tem ainda uma regulamentação. Como é que vai ser essa matrícula, né? Mas, só um minuto. Aqui no código eu não consigo ainda visualizar como é que vai ser isso. Pessoal, a gente vai precisar... Só duas. Daniel. Tá vendo aí? Não. Pessoal, que prestígio. Domingo, 12h10 já. Né? Mas a gente vai precisar aqui ter o poder de síntese e objetivar as respostas para a gente finalizar essa parte do evento e encerrar esse momento. Eu tenho 3 questionamentos aqui, eu vou responder de forma bem objetiva. Tá? A primeira questão que me foi direcionada foi em relação aos livros do RTD. A pergunta foi a seguinte: o livro F tem que ser pré-notado em que livro de protocolo? O que eu consigo responder em relação a esse questionamento é que são livros distintos. Tá? O RTD tem a elencação na legislação federal da 6.015, bem como no nosso Código de Normas, dos livros A até o livro G. Livro A é o livro de protocolo, ele é um protocolo comum para todos os atos. E é ali onde a gente vai ter a inscrição da prenotação e aqueles dados mais essenciais a respeito do título. O livro F é outro livro. O livro F vai ser para o registro integral dos documentos exclusivamente para fins conservatórios. Então, aqui há uma distinção. Não existe um livro de protocolo específico para cada outro ato registral em RTD. O livro é único, diferente do livro F. Também fizeram um questionamento de livro a respeito do livro A. A pergunta foi: o livro A, protocolo de RTD, permanece físico? E aqui eu relembro a fala do Jacques. Existe uma facultatividade de cada registrador, dentro da sua gerência administrativa, adotar a eletronização dos seus atos e, portanto, a escrituração digital de seus livros, ou, se assim entender, a materialização e, enfim, o seu encadernamento e ter a apresentação de livro físico. Falo isso por experiência própria, recente, na minha última inspeção, 2022, eu passei a utilizar livros exclusivamente eletrônicos em RTD. Sofri uma certa resistência do juiz corregedor? Sofri, mas com uma boa conversa, um bom diálogo, demonstrando a norma federal, foi possível o entendimento do livro escriturado de forma inteiramente digital. E assim apresentei, foi verificado num arquivo formato PDF-A e inspecionado, tá? Com o visto do juiz corregedor local permanente, dando ali, então, validade à inspeção num livro que não era físico, era só digital. Uma questão também aqui em relação a livro e emolumento. Questionaram: deveriam haver os emolumentos sobre os indicadores, como temos no RGI. Eu entendo aqui que deve prever a tabela de emolumentos a cobrança específica pelo indicador real de imóveis. Estou deduzindo a partir da pergunta, e como que isso seria, então, também pensado em termos de cobrança para o RTD. Como a gente citou, existe agora o livro E no RTD,
Indicador Real de Bens Móveis. Esse livro não possui uma cobrança específica, é uma obrigação nova que surgiu a partir dessas legislações, com a finalidade de agregar aí mais informações dentro da sistemática registral do RTD. O que há como cobrar seria uma certidão específica a respeito de um móvel ali registrado nesse livro específico, sem prejuízo da gente pensar em proposta de alteração da tabela de emolumentos para que se cobre, igual no RGI, ato específico de emolumento por indicador real do livro E do RTD. Inclusive, existem conversas, tratativas já iniciadas com a Corregedoria Geral a respeito de uma reformulação das notas explicativas que hoje existem. Essas notas explicativas elas já estão aí há algum tempo defasadas e a gente busca essa atualização. Esse é um momento oportuno para, quem sabe, haver uma equiparação de cobrança de RTD e RI em relação ao indicador real. Pessoal, só lembrando que vai ter um sorteio de um curso da VFK, tá? Quem puder ficar e tal, quem quiser participar, obviamente, vale muito a pena. A última pergunta que me foi direcionada diz o seguinte: artigo 1031 do Código de Normas. O contrato de compra e venda com alienação fiduciária tem que ser registrado, entre parênteses, imóveis. Veja, é sempre importante fazer a leitura do artigo 1031 naquilo que enfatiza a residualidade da natureza do RTD. Essa questão foi colocada há pouco pelo Estênio, quando ele falou sobre o princípio da preponderância. Ao residual, que ali equivale, é somente o que não é obrigatório do registro específico. Tá? Não faremos registro de nascimento em RTD, termo ali da mãe, do pai, e a eficácia de uma certidão de nascimento em RTD. Da mesma forma, não vai haver o registro do contrato de alienação fiduciária de imóvel em RTD. Isso é registro específico e obrigatório do registro de imóveis. Há que se separar a natureza de cada título nesse sentido. E o 1031 fala expressamente de que tem que haver a declaração expressa de que a finalidade do registro em RTD abrange unicamente efeitos obrigacionais, não substituindo o registro obrigatório, em ênfase aqui na palavra, o registro obrigatório no registro de imóveis, que é essencial para a aquisição e transmissão de quaisquer direitos sobre o imóvel. Pessoal, acredito que é isso. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui na frente, foi um desafio muito legal de participar. Sempre muito bom ver os colegas aqui com a gente. Agora, durante a tarde, a gente vai ter o painel do registro de imóveis. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos a presença dos doutores Daniel, Estênio e Jacques pela valorosa contribuição nesse painel. E vou iniciar agora o sorteio de um curso que a VFK disponibilizou, que vai tratar acerca da Lei 14.382, de 2022. Do mesmo formato de ontem, o sorteio é feito com os números de acordo com a ordem alfabética dos municípios, tá? Número 222. Mauriti, segundo ofício de imóveis, Marina Fernandes. Infelizmente é nominal, vamos ter que sortear de novo. (314). Sobral, terceiro ofício de registro civil, Carlos Ferreira. Também? Próximo. Ele ganhou ontem, não foi? Ele ganhou ontem e ele também não ia poder. Tinha que riscar aqui. Alto Santo, primeiro ofício de registro civil, Eliana Gomes. Próximo. (116). Quinta Zona, registro de imóveis, Yuri. Também não, próximo.
104. Fortaleza, quarto ofício de notas, Luiz Cláudio. Pode vir pegar seu prêmio aqui, Luiz. Pessoal, agora o nosso intervalo do almoço. Retornamos às 14 horas, tá bom? Obrigada.